quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre sua cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te. Está vendo a minha tela? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Estou te ouvindo. Ok. Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui mais um domingo de manhã para estudar o tema O Bom Pastor. Hoje nós vamos encerrar esse tema com um texto magnífico lá no Evangelho de João, onde o pastor, aquele pastor que estava predito nos profetas, ele vai se pronunciar anunciando que ele é o pastor. Lembrando sempre que no Velho Testamento, Deus é o pastor de Israel, os cabeças do povo, a nobreza, o rei, o sacerdócio, eles são os pastores do povo. E em algum momento da história começa a aparecer também que Deus vai pastorear o seu povo e o servo Davi vai pastorear o povo. É claro que Davi já estava morto há muito tempo quando os profetas falaram isso. Então, nós temos dois grandes enigmas aí criados pelos profetas, né? O primeiro é que Davi vai pastorear o povo, o servo Davi vai pastorear o povo, e ao mesmo tempo, Deus diz que ele vai pastorear o povo. Isso vai permanecer um enigma na história de Israel. Se a gente pegar o último livro que fala sobre isso, que é Zacarias, nós vamos ter aí pelo menos uns 400 anos até que venha Jesus. Jesus é a pessoa apta para esclarecer esse enigma e ele vai apontar claramente quem que é o pastor. Nossa história começou lá no Salmo 23, quando a ovelha se extravia e Deus restaura a ovelha no caminho correto. Os maus pastores, eles estão na história de Israel. E Jeremias, Ezequiel e Zacarias fazem uma crítica ácida aos pastores de Israel, mas eles são aqueles tipos de críticos que também apresentam uma solução. O rebanho todo se perde, e os profetas fazem essa crítica, que as autoridades, os sacerdotes, a nobreza deixou o rebanho se perder. Mas Deus não deixa isso passar em branco, e Deus promete pessoalmente pastorear o seu rebanho nesses mesmos profetas que estavam criticando os maus pastores. Um descendente de Davi é que será o pastor do povo, né? Quando ele diz o meu servo Davi, ele quer dizer alguém que vem da linhagem de Davi. Isso a gente vai concluir lá no Novo Testamento, né? Juntando também com outras promessas. Uma delas que Deus havia feito a Davi, de que não faltaria quem se assentasse no seu trono. Ao mesmo tempo, Davi também era pastor, e Davi é uma pessoa que cuidou do povo de Deus. Então, ele figura como o pastor no Velho Testamento, o protótipo do pastor, que será plenamente desenvolvido pela pessoa de Jesus, que é a sua descendência. E o que Jesus vem fazer, então, encarnando aqueles
aquelas promessas que estavam lá nos profetas, ele vem basicamente buscar e salvar o perdido. Primeiro o perdido lá na casa de Israel, né? Depois ele vai querer salvar os perdidos em todo o mundo. Nesse texto de João, capítulo 10, nós vamos dar uma olhada nos versículos de 1 a 18. Tem uma história aí muito interessante. Jesus começa contando uma parábola e ele fala sobre o aprisco e sobre as ovelhas dentro de casa. Você tem famílias pequenas, às vezes elas colocam a ovelha, tem uma ou duas ovelhas que acabam ficando dentro da própria casa. E você tem famílias, às vezes, que têm um puxadinho, uma edícula, um terreno pequeno, onde ela faz um aprisco. E ali ela abriga as suas ovelhas. Aí ela já tem talvez meia dúzia, 10 ovelhas. Quem tem poucas ovelhas nunca sai para pastorear sozinho as suas ovelhas. Então, às vezes, você tem um pastor que ele vai passando em várias casas e vai recolhendo as ovelhas para levar ao pasto. As ovelhas, elas não seguem qualquer pastor. As ovelhas, elas ouvem a voz do pastor batendo na porta, o pastor vai chamá-las ou vai abrir a porta do aprisco, e as ovelhas seguem esse pastor, e o pastor, geralmente, ele tem um jeito especial, um assobio ou um apito para chamar essas ovelhas. E, às vezes, ele chama as ovelhas pelo nome, e elas vão atrás dele porque elas reconhecem a voz do pastor. É interessante aqui nesse texto, quando Jesus diz que o pastor chama a ovelha pelo nome, é muito comum o pastor, ou o dono da casa, às vezes tem as suas ovelhas preferidas, né? E as ovelhas preferidas acabam marcadas com um nome diferente, a manchada, a perna torta, sei lá, a orelha caída, a gordinha, ou seja lá como for, um apelido que ele dê às suas ovelhas. E aqui, quando Jesus diz, ele chama pelo nome, ele chama todas pelo nome, então não tem uma preferida, mas todas as ovelhas são bem atendidas por esse pastor. É um pastor cuidadoso, que chama as suas ovelhas pelo nome, elas reconhecem a voz dele. Se elas não reconhecerem, elas não vão atrás do pastor. Então, ele conta essa história e, como uma forma de parábola, os discípulos ficam um pouco apreensivos porque eles não compreendem aquilo que Jesus está falando. De fato, muitas vezes Jesus não é uma pessoa muito fácil de entender, não é? Assim como os profetas não eram, não é? Os profetas muitas vezes têm frases enigmáticas que levam muito tempo para que elas sejam compreendidas. E Jesus também, de vez em quando, ele como um profeta também, muitas vezes ele é enigmático naquilo que ele fala. Tanto é que até os dias de hoje, grande parte daquilo que ele falou é estudado, é pensado, é repensado de muitas maneiras diferentes, de vários ângulos, sempre para poder se entender aquilo que ele está falando. E muitas coisas também do que ele falava, ele explicava também aos discípulos para facilitar o entendimento, né? Nesse trecho agora que vem a seguir é o centro de tudo aquilo que Jesus está falando, o que ele está querendo transmitir, nesse capítulo aqui 10 que João anotou para a gente, essa conversa aí de Jesus com os seus discípulos. Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Esse eu sou deveria estar com letra maiúscula, porque ele faz parte daqueles famosos, né, eu sou, que Jesus pronuncia no Evangelho de João, né, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Aqui ele está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Esse eu sou é aquela mesma forma de apresentação que Deus usou com Moisés, lá na sarça ardente, né? Quando Moisés pergunta qual o seu nome, falando com Deus, Deus diz, eu sou. Então, aqui Jesus fortemente se identifica com o próprio Deus. E essa identificação vai permitir que daqui a pouco, quando Jesus diga, eu sou o bom pastor,
a gente consiga compreender o que os profetas estavam dizendo, não é? Quando eles diziam que Deus, pessoalmente, iria pastorear suas ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Aqui começam aquelas frases enigmáticas de Jesus, que daqui a pouquinho a gente vai pensar um pouco melhor sobre elas, né? Sairá e achará pastagem. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Bom, aqui, como é que a gente vai entrar por Jesus, não é? Vai achar pastagem, porque a gente começa a ver que a história que ele está contando, aquilo que ele está dizendo, vai além do mundo das ovelhas, não é? Ele vai usar algo que é do cotidiano, algo bem reconhecido pelos seus discípulos, por quem mais ouvi-lo ou ler naqueles dias, ou ouvir a história sobre um pastor. Ele vai projetar essa história para algo muito maior do que simplesmente um pastor que cuida de alguns animais, não é? E nós vamos seguir essa trilha, esse trecho é o centro e ele é muito rico. Nós vamos expandir esse pensamento aí que Jesus está trazendo, né? Eu sou a porta das ovelhas. Os que vieram antes são ladrões e salteadores. Se alguém vier por mim, entrar por mim, será salvo, vai achar pastagem. O ladrão rouba, mata e destrói. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Como que é que o ladrão age em relação às ovelhas, não é? Ele, se tem um aprisco, ele arromba a porta, ou ele salta a murada, pega a ovelha e passa a ovelha para o seu comparsa, talvez. Porque se ele abrir a porta, ou se ele conseguir abrir, se ele chamar as ovelhas não vão com ele, porque elas não lhe reconhecem a voz. Aqui é muito importante esse ponto da voz, né, de reconhecer a voz, e de reconhecer as palavras que estão sendo faladas, né? O ladrão, ele vai chamar a ovelha não vem de jeito algum, então ele é obrigado a pegar a ovelha, né? Realmente roubar. Mas o que o ladrão faz com a ovelha? Ele não quer construir um aprisco e ter o seu próprio pasto. Não, o ladrão não quer ter esse trabalho. Então ele rouba, mata, ele vai fazer um churrasco, ele vai vender a lã, ele não tem nenhum vínculo com aquela ovelha, ela não lhe custou absolutamente nada, não é? Em termos de esforços pessoais. E o que a gente tem visto aqui nas parábolas que a gente estudou, particularmente lá em Lucas, é que o bom pastor, ele vai atrás até da ovelha que se perde, não é? Ele carrega a ovelha nos ombros, ele traz a ovelha de volta para o rebanho, restaura a ovelha no rebanho. Enquanto que essa pessoa aqui que Jesus está dizendo, o ladrão, ele não tem nenhum amor, não tem nenhum cuidado com a ovelha, não é? E isso acontece até os dias de hoje. Você pode ver muitas pessoas que roubam, elas roubam e às vezes revendem algo que é bem precioso por um preço irrisório, porque aquilo não lhe custou trabalho algum, não é? Para fabricar ou trabalhar às vezes meses e anos para adquirir um bem que ele roubou em poucos minutos. Ele não vê valor algum e ele acaba se desfazendo daquilo rapidamente por um valor irrisório. Então, essa ideia do ladrão rouba, mata, destrói, é a mesma que já tinha lá na antiguidade, não mudou até os dias de hoje. E Jesus adverte, olha, tem outros aí que estão tentando chamar as minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas sabem quem está falando com elas, e elas não vão atrás dos ladrões, elas não vão atrás de outro pastor, a não ser que seja eu. Expandindo um pouco mais esse texto, mesmo texto, você vai notar um contraste aí que está sendo feito entre vida e morte. Eu sou a porta das ovelhas, é vida.
Os que vêm antes de mim são ladrões, salteadores. Você encontra a morte. Se alguém entrar por mim, será salvo. Você encontra vida, você encontra boa pastagem. O ladrão rouba, mata e destrói. Você encontra a morte. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. De novo você encontra a vida. Então, no texto, você vê esse jogo de frases numa sequência de vida, morte, vida, morte, vida. Começa com vida, termina com vida, e no meio você tem a vida. Então, a vida que Jesus propõe, se você entra pela porta, na qual ele está dizendo, eu sou a porta, você encontra a vida. E a vida é maior do que a morte, do que aqueles que tentam roubar, do que aqueles que tentam desviar do caminho que leva a Jesus, que é o caminho que leva à morte. Aqui a morte aparece só 2 vezes, então a vida que está em Cristo, ela sobrepuja a morte. E ainda nesse mesmo texto, nós vamos ainda encontrar mais contrastes, né? Vida, morte, vida. Bem no meio do texto, você vai encontrar, se alguém entrar por mim, será salvo. Ele sai e vai achar pastagem. E no final do texto, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então você tem um paralelo entre salvo e vida, entre sair e achar pastagem e vida em abundância. Cabe perguntar sempre, e cabe a cada geração tentar responder a pergunta, quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, do que ele está se referindo? Porque Jesus é uma pessoa, não é? Então ele está usando aqui uma metáfora, uma figura de linguagem, para expressar algo que está além de uma porta que você... uma porta física, né? Uma porta na qual você tem uma maçaneta e abre a porta e entra em algum lugar. Ele é a porta, mas ele é a porta de entrada para onde? Aonde que nós chegamos se nós abrimos a porta? E como é que Jesus é uma porta? É uma porta de entrada aonde? Quando ele diz você vai ser salvo e vai achar pastagem, você é ovelha, você não é ovelha, você não vai comer grama, não vai beber água, você vai ter vida, e vida em abundância. Mas essa vida em abundância é agora, é depois, é quando? Porque muita gente ao longo da história que foi seguidor de Jesus e que é seguidor de Jesus é pobre. Muitos morreram por causa do testemunho que deram a respeito de Jesus. Morreram na miséria, morreram, às vezes, de mortes terríveis ao longo da história, e muita gente não teve vida em abundância, e mesmo hoje, muitos seguidores de Cristo não têm a vida farta. Então, Jesus deve estar falando aqui que ele é uma porta de entrada, como vida aparece aqui várias vezes, ele é uma porta de entrada para a vida. Mas que vida é essa? Quando é que ela se manifesta? É uma vida que começa a se manifestar agora, porque se ele é a porta, e se você quer conhecer Jesus, você precisa compreender quem ele é. E quem ele é está descrito nos evangelhos, e quem ele é, muitas pessoas ensinam sobre ele. Então, ele é uma porta de entrada para uma vida que vai levar a Deus. Só que essa vida ainda não se manifestou. O Evangelho de João e todos os outros vão terminar com a vida de Jesus, com a vida da ressurreição. Aquela vida que a vida que não termina mais, a vida eterna, a vida que vai estar junto com Deus, na presença de Deus. E o João do Apocalipse, ele vai dizer, do livro de Apocalipse, no livro da Revelação, ele vai dizer lá no fim, aqueles que pertencem a Jesus, aqueles que passaram pela porta que é Jesus,
esses vão habitar na presença de Deus, num lugar novo, totalmente renovado, onde o mar, onde o mal já não existe. E o mal não existindo e havendo a presença de Deus, então aquele que caminhar, aquele que sair nesse novo lugar, nesse novo mundo, ele vai achar um lugar bom para viver. Então ele vai sair e achar pastagem, não vai ser escasso, não vai ter os ladrões tentando roubar, matar, não vai ter o mal tentando destruir a vida de quem está lá. E aí sim a vida poderá ser uma vida em abundância, porque não há possibilidade alguma de estar na presença de Deus na eternidade e haver falta de algo, porque Deus estará presente, Jesus estará presente. E o texto diz lá em Apocalipse que ele governa junto com Deus. O Cordeiro, Jesus, governa junto com Deus. E o governo de Jesus é um governo que ele manifestou aqui na face da terra enquanto ele esteve aqui. Uma pessoa boa, uma pessoa agradável de se estar junto, alguém muito atencioso, alguém que não mede esforços para ajudar, alguém que todo mundo queria estar perto dele, alguém que era convidado para festas, alguém que tinha amigos, uma pessoa que nós diríamos muito bacana, popular, alguém que as mulheres estavam sempre ajudando, não é? Numa sociedade extremamente machista, onde as mulheres eventualmente não tinham muita oportunidade, ele aceitou a ajuda das mulheres, então uma pessoa que era amigo das mulheres, amigo dos leprosos, dos doentes, e ele vai restaurar todas essas pessoas, né? Todas as pessoas rejeitadas ao longo da história por causa dele, por causa do nome dele, vão ser restauradas. Então, os aleijados vão ter suas pernas reconstruídas, os surdos falarão, os cegos enxergarão, e na presença dele, então, a vida será completamente abundante, não haverá mais mal algum que impeçam as pessoas de realizarem coisas boas. Um tipo de vida onde o amor de Deus deve fluir por meio de todos e para todos, uma eternidade para aprender a viver, coisa que nós não conseguimos fazer aqui, grandes coisas que nós poderemos realizar junto com Deus, o Pai e Jesus assentado no trono. O pastor, ele entra no deserto, ele alimenta as ovelhas, ele protege as ovelhas, ele luta contra os animais selvagens, ele busca, procura a perdida, conduz de volta, ele restaura a perdida e ele até corre o risco de perder a ovelha. Porque se a ovelha não estiver perdida e não se manifestar, ele não consegue encontrá-la. A ovelha sempre tem que emitir algum som para que o pastor consiga segui-la. Até esse ponto, todas essas qualidades de um bom pastor, você poderia encontrar numa pessoa comum. Não numa pessoa comum no sentido de que um pastor bom, aquele que realmente está querendo cuidar das suas ovelhas, das ovelhas dos seus colegas, dos seus vizinhos, que ele leva para pastorear, aquele pastor que tem uma boa reputação, que toda a vizinhança confia, ele tem todas essas qualidades. E Jesus usa todas essas qualidades de um bom pastor para dizer, eu sou o bom pastor. De novo, nesse trecho de João, nós temos essa identificação agora muito clara, Jesus dizendo, eu sou. Aquele eu sou que apareceu a Moisés, agora aquele mesmo eu sou na pessoa de Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor. Então, ele tem todas essas qualidades para trazer uma pessoa de volta ao caminho de Deus. Mas até esse momento ainda, Jesus pode ser confundido apenas com mais um profeta dentro de Israel. Ou a humanidade hoje pode olhar Jesus somente como mais um grande mestre, um bom pastor que tem uma boa mensagem, que conduz para um bom caminho. Mas esse ainda falta uma coisinha aí sobre Jesus que ninguém mais tem.
Nenhum pastor na antiguidade tinha o que Jesus ainda é capaz de fazer e de ser, além de ter todas essas qualidades. Quando ele diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Se você seguir o raciocínio que está descrito aqui, ele conhece as ovelhas e elas conhecem ele. Da mesma maneira, o Pai conhece Jesus e Jesus conhece o Pai. Se Jesus conhece o Pai conhece Jesus. Se as ovelhas conhecem Jesus, as ovelhas conhecem o Pai. Então, é um jogo de palavras para dizer que quem tem comunhão com Jesus, quem é amigo dele, também é amigo do Pai. Porque ele revela o Pai a quem conhece ele. Quem conhece ele, conhece o Pai. Em poucas palavras, o eu sou está plenamente manifestado em carne, na humanidade, na pessoa de Jesus. Então se cumpre o que Ezequiel falou, o que Jeremias falou, o que Zacarias falou, o Salmo 23. Agora o pastor definitivamente, claramente, se identifica ao mesmo tempo com o Pai, Deus Criador do universo, e aquele homem Jesus lá na Galileia, nos confins do mundo, na terra de Israel, lá no primeiro século. E aí vem algo absolutamente extraordinário que nenhum bom pastor teria coragem de fazer, porque Jesus diz, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Sem dúvida alguma, uma ovelha não tem um valor maior do que uma vida humana. Se você tiver que escolher entre uma vida humana e a vida de uma ovelha, você vai escolher entre uma vida humana, não vai escolher a ovelha. E Jesus, sendo quem ele é, o eu sou, como é que ele se propõe a escolher a vida das ovelhas e não poupar a sua própria vida, já que ele tem a vida de quem Deus é? Ele diz, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então ele vai se entregar a si mesmo, a sua própria vida, para que ele possa ser a porta das ovelhas. Se ele não entregar a sua vida, a porta não será aberta. A vida em abundância, aquilo que se chama salvação, a entrada na presença de Deus, num lugar seguro onde o mal não existe, não existiria sem que Jesus desse a sua vida pelas ovelhas. A porta só pode ser aberta por ele que vai dar a vida pelas suas ovelhas. E as ovelhas, quem são as ovelhas? Primeiro nós vimos, Israel é a ovelha de Deus. Mas Israel é só um representante de toda a humanidade, de que o próprio Deus criou. Então a humanidade toda acaba entrando como ovelha de Deus, porque Deus não quer perder ninguém, nenhuma das pessoas que ele criou. Por isso Jesus vai dizer ainda, eu tenho ovelhas que são de outro aprisco, não são da casa de Israel, mas quem é minha ovelha vai ouvir a minha voz, até que chegar a um dia onde haverá um só pastor e um só rebanho. Os maus pastores, uma hora serão vão todos sair de atuação. Haverá um só rebanho, e em toda a história da humanidade, após Jesus, aqueles que pregam o evangelho estão trazendo pessoas a esse único aprisco, o aprisco que pertence a Deus, que pertence a Jesus, até chegar o dia em que o supremo pastor, que é Jesus, se manifestar. E nesse dia haverá um só rebanho e um só pastor. Deus e o Cordeiro assentados no meio do trono.
Agora, Jesus vai ofertar a sua vida para que a porta seja aberta, mas não é uma oferta na qual ele se vê obrigado a fazer. Não é o pai que é mais forte e diz para ele: não, você é obrigado a fazer isso. Ele diz: a minha vida é uma oferta espontânea. Eu faço isso porque eu sou como o pai, eu amo a humanidade. E eu tenho a autoridade que o pai me concedeu para dar a minha vida e para reavê-la de volta. Então, um par de frases extraordinários saídos da boca de um profeta lá na Galiléia. Mas muito mais do que um profeta. O próprio Deus que se tornou humano, entregou a sua vida, entrou no reino da morte e de lá saiu na ressurreição para nunca mais morrer e para nos ofertar essa vida em abundância que será trazida na ressurreição. Então, eu espero que você possa depositar toda a sua confiança, toda a sua esperança na pessoa de Jesus, porque ele é a única porta, ele é o único que conhece o Pai, e só por meio dele nós vamos conhecer o Pai e entrar na eternidade. Obrigado por sua atenção. Nós encerramos aqui esse estudo sobre o bom pastor. Até breve. Oi. Não.